O ministro Flávio Dino classificou a fraude do INSS como uma tragédia social em fala durante sessão plenária do STF. Dino se manifesta sobre o caso ao passo em que o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, no Senado, diz que o ladrão do INSS entrou na casa entre 2019 e 2022. Além disso, ainda nesta quinta-feira, vieram a público mais informações sobre o depoimento da testemunha que diz ter sido ameaçada de morte quando tentou delatar o esquema, em 2020. Nós estamos vendo esta tragédia social do INSS. Independentemente de juízos de valor sobre o caso concreto e sobre responsabilidades que nesse instante não nos cabe individualizar, é certo a estas alturas que temos pelo menos fartos indícios de um consórcio deletério em que entidades representativas se voltaram contra os seus representados, em um aparente conluio com agentes públicos, para, mediante autorizações que se diz inexistentes ou fraudulentas, obter fortunas. Como disse, não me cabe aqui, nem a esse tribunal, fazer uma cognição antecipada e exauriente sobre os eventos. Me refiro apenas àquilo que a Polícia Federal, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, nas instâncias ordinárias, têm encontrado. Carros de luxo, bens, aviões, que, obviamente, é uma atipicidade em se tratando de entidades representativas de aposentados. Por que eu faço essa alusão? Para entender a magnitude dessa controvérsia. A Constituição, por intermédio da emenda 45, sabiamente previu essa hipótese de haver uma espécie de patrocínio infiel, de traição do mandato. O sindicato, ou uma associação, em vez de defender os seus associados, se volta contra eles. E por isso mesmo, a emenda 45, quando reescreveu o artigo 114 da Constituição, diz que os temas, eminente ministro Fachin, de direito sindical, abrangendo não só a controvérsia entre sindicatos de empregadores e empregados, mas também os litígios internos a um sindicato, entre a sua diretoria e os seus filiados, é de competência da Justiça do Trabalho. Porque exatamente há de ter uma solução em que essas controvérsias não fiquem externas ao controle jurisdicional. Uma das entidades representativas citadas por Dino, a Conafer, está no centro das investigações e teria começado a efetuar os descontos irregulares ainda no governo passado. Mais do que isso, reportagem do Jornal Nacional mostrou que um ex-funcionário chegou a ser denunciado de morte ao denunciar em 2020 os desvios. Ele chegou a procurar a Polícia Federal, diz em seu depoimento. O deputado federal, André Janones, comentou as informações em vídeo nas redes sociais. Dá uma mão cheia. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos.
A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Agora, sabe o que é o que mais chama a atenção? É que só depois das denúncias dos técnicos do INSS é que o contrato foi suspenso. Isso por menos de 30 dias. Foi só o tempo do governo Bolsonaro mudar quem cuidava da diretoria. Na época, a Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Para tudo aqui. Vocês entenderam isso daqui? Um servidor do INSS percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada e, coincidentemente, ele começa a receber ameaças de morte. Aí ele procura a justiça. E aí o que é feito? Mandam parar de roubar os aposentados? Começam a investigar as fraudes? Não, nada é feito e o processo é arquivado. Tudo durante o governo Bolsonaro. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Calma, que só piora. Segundo a investigação, a relação do presidente da Conafer com o governo Bolsonaro é ainda maior. Basta ligar os pontos. Pelas investigações, ficou claro que o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, era ligado a José Carlos Oliveira. José Carlos, que foi presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência de quem? Do Bolsonaro. A polícia apurou que Cícero Marcelino, um assessor de Lopes, era o operador financeiro da Conafer, que, por sua vez, realizou movimentações financeiras com quem? Com o José Laudenor, sócio de José Carlos Oliveira, em ao menos 2 empresas. Isso é muito grave. A alta cúpula do governo do Bolsonaro, ela está envolvida no surgimento do caso, exatamente quando os convênios aumentaram. E tá só começando, viu? A PF já apontou o uso de contas laranjas, indícios de movimentações não declaradas e até vínculos com pré-campanha eleitoral, reforçando a suspeita de conluio entre a Conafer e autoridades do governo do Bolsonaro. O caso só começou a ser investigado depois que o presidente Lula tomou posse. Foi no governo do Lula que a CGU e a Polícia Federal desmantelaram, acabaram com esse esquema ilegal. E o mais importante, é o governo do Lula que vai antecipar a devolução do dinheiro e transformar os bens apreendidos, como Ferrari, apartamento de luxo e mais um monte de coisa, em recurso para os aposentados. Resumo de toda essa história. Durante o governo do Bolsonaro, os aposentados eram roubados e quem denunciasse era ameaçado de morte. O governo do Lula protege os aposentados, coloca os ladrões de aposentadoria na cadeia e ainda vai devolver o dinheiro de quem foi roubado. Pessoal, não se deixem enganar. Clica aqui no botão de compartilhar e vamos espalhar a verdade para o Brasil inteiro. Seja membro do canal. Tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília.